Olá, meus alunos de ciências do sétimo ano A e do sétimo ano C. Nós vamos dar início ao nosso conteúdo de calor, temperatura e energia. Para isso, a gente vai precisar do teu livro de ciências, aberto na página 67 do caderno de ciências para corrigir a atividade anterior, que é a professora Jéssica Almeida, e ao final desta unidade nós podemos ter essas informações aqui respondidas. Nós iremos saber responder o que são calor e temperatura. Podemos medir a temperatura por meio de sensação térmica. O que são materiais condutores de isolantes térmicos. Como as transformações de energia se relacionam com a máquina térmica. Então, nós vamos conseguir responder tudo isso aqui. Mas antes de qualquer coisa, vamos passar um trabalho. Eu acredito que todo professor está passando um trabalho sobre Palmares. E o nosso não vai ser diferente. Como eu quero um trabalho de vocês? Eu quero um trabalho com o título A Flora do Município de Palmares. E o que é flora? Quando falamos de flora, normalmente estamos nos referindo ao grupo de plantas de uma determinada região. E nós moramos em Palmares, na Mata Sul. E quais são as plantas da zona da mata? Na zona da mata, há resquícios de mata atlântica. As árvores têm grande porte e há muita diversidade vegetal. Palmares se encontra na Mata Sul de Pernambuco, então tem plantas da Mata Atlântica. O que eu quero que você faça? No seu caderno mesmo, você coloque o título Flora do Município de Palmares, de caneta, tá, pessoal? Flora do Município de Palmares como título. Vai copiar esse texto aqui. Você pega esse vídeo, vai pausando, vai copiar esse texto de início. Depois que copiou esse texto, você vai fazer o seguinte: pesquisar quais as plantas medicinais da Mata Atlântica e seus usos. Eu vou pedir que vocês pesquisem 3 plantas, tá certo? 3 plantas medicinais da Mata Atlântica que aqui nós temos na nossa região, certo? Claro que a gente usa vários tipos de plantas medicinais, mas muitas delas foram trazidas e não são originárias da Mata Atlântica. Então eu quero 3 plantas medicinais da Mata Atlântica e seus usos. Vocês vão anotar embaixo daquele texto, certo? Assim que vocês acabarem, vocês vão tirar uma foto sua de farda e exibindo o seu trabalho no caderno. Você vai segurar o seu caderno, tirar uma foto sua, eu quero ver o seu rosto, tá certo? Para a gente conseguir arquivar aqui com os seus pontos. Lembrando que esse trabalho vale nota, certo? E eu vou querer ele para entregar amanhã. Então, o trabalho sobre Palmares eu quero para amanhã, certo? Agora, sem delongas, vamos para a atividade que eu deixei na aula anterior. Essa atividade ela se encontra na página 101 e algumas pessoas ainda não me mandaram essa atividade, certo? O que é que vai acontecer? Vamos ler. As figuras mostram 4 situações em que uma força de mesma intensidade é exercida sobre um mesmo objeto que está se movendo em movimento horizontal para a direita com a mesma velocidade. Vamos entender isso aqui. Essas figuras aqui estão mostrando 4 situações: situação A, situação B, situação C e situação D, em que uma força de mesma intensidade é exercida sobre um mesmo objeto. Ou seja, essa caixa, nós vamos ter forças. A força vermelha aqui, força aqui, força. E esse objeto está se movendo na horizontal, de um lado para o outro, para a direita. Então, aqui, a caixa está se movendo para a direita. E a setinha vermelha é a força que está sendo colocada. É como se alguém estivesse puxando essa caixa na direção da seta
e essa caixa sempre estivesse indo para o lado direito. Agora, classifique as situações de acordo com o valor do trabalho realizado, do menor para o maior, certo? Aqui eu vou ter o que é trabalho. Trabalho é a força que age sobre o corpo e seu deslocamento. Então, um exemplo, para a gente conseguir entender. Eu vou empurrar uma mesa, certo? Eu vou colocar uma força para empurrar a mesa. Se a mesa sair do lugar, houve trabalho. Lembra disso? Se a mesa não saiu do lugar, não houve trabalho. Por mais que eu tenha colocado uma força grande, a mesa não saiu do lugar, não teve trabalho. Sempre tem que ter deslocamento. Se não houve deslocamento, não há trabalho. Então vamos ver o seguinte. Se eu sei que essa caixa está sempre indo para a direita, sempre está vindo para a direita, e eu preciso fazer uma força nesse sentido, para ela ir no sentido da caixa, qual seria nessa situação aqui a mais fácil? O menor trabalho? Seria a letra C, não é isso? Que eu estaria fazendo uma força para que ela viesse para a direita e ela já está indo para a direita. Então, a letra C, eu estou aplicando uma força, fazendo um trabalho menor. Na letra A, ela está puxando para cima e a caixa está indo para a direita. Então, essa letra A é a segunda mais fácil de se deslocar. Então, é a segunda que vai ter um trabalho exercido. Letra B. Ela está indo para a direita e tem uma força puxando ela para a esquerda. E essa força precisa fazer com que a caixa venha para a esquerda. Então, é mais fácil eu levantar a caixa com ela deslizando do que eu puxar ela para o lado oposto. Então, por isso que a letra B é a terceira. E a letra D, além de eu puxar ela para o sentido da esquerda, eu também vou puxar ela para cima. Então, vai ser num sentido inclinado. Então, essa força aqui ainda vai ser maior o trabalho realizado do que a letra D. Então, tá aqui, ó, a sequência. Quinta questão. Muito simples. Qual é o trabalho da força que uma pessoa faz quando empurra um carrinho de supermercado com uma força de 5 Newton na direção do movimento por 2 metros? O que eu vou fazer aqui? A fórmula do trabalho. Qual é a fórmula do trabalho? Tal é igual a F de força vezes ΔS, que é o deslocamento. Tal vai ser igual, qual é a força? 5N. Vezes, qual é o deslocamento? 2 metros. Ele se deslocou por 2 metros. Então, vai ser 5N vezes 2 metros. 5 newtons vezes 2 metros. Tal de trabalho vai ser igual a 5 vezes 2, 10. Só que a grandeza do trabalho, quando eu multiplico newton por metro, eu vou dar o resultado em joule. Então, vai ser 10J, ou seja, trabalho vai ser 10 joule, ok? Sem muito mistério, não é isso? Sexta questão. Uma pessoa faz uma força horizontal de 300 newton para empurrar um armário por 2 metros em 5 segundos. Qual é o trabalho realizado pela força aplicada por essa pessoa? A mesma coisa. Eu quero saber qual é o trabalho? Fórmula do trabalho. Tal é igual a F de força vezes ΔS, que é deslocamento. Ah, professora, mas tem 5 segundos aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a questão está querendo lhe confundir. Aqui nessa fórmula, tem alguma coisa pedindo para ser segundos?
Força é Newton, deslocamento de espaço é metros, tal em joules, trabalho, tem nada aqui falando de tempo. Então isso aqui não vai valer nada na nossa questão. A única coisa que eu preciso fazer é multiplicar a força, que é 300 newton, vezes o deslocamento, que foi de 2 metros. Então, vezes 12 metros. 2 vezes 300, 600. Então, o deslocamento, o trabalho exercido nesse deslocamento, o trabalho foi de 600 joule. Se qualquer dúvida, pessoal, manda no meu privado. Se não está dando para acompanhar junto para a atividade ser respondida, pausa o vídeo, certo? Se não entendeu, volta o vídeo, tenta pensar mais um pouquinho, tenta perceber de novo como é que essa questão foi resolvida e vamos continuar. 7ª questão. Isso aqui foi mais uma questão de revisão, porque nós já tínhamos passado um exercício bastante semelhante a esse. Identifique os tipos de alavanca que estão representados abaixo. Letra A. Que tipo de alavanca é essa? Ponto de apoio aqui. Aqui onde eu vou exercer a força. E aqui onde vai ter a resistência daquilo que eu vou pegar. Então, se no meio eu tenho força, vai ser uma alavanca interpotente. Letra B. Aqui eu vou abrir a garrafa, vou ter o ponto de resistência. Aqui no meio do abridor de garrafa não vai sair do lugar, é aquele lugar que não vai se movimentar. E a força eu vou colocar, quer dizer, aqui eu não saio do lugar, a resistência aqui, e aqui no canto a força. Então, se no meio vai ter resistência para abrir, vai ter uma alavanca interresistente, porque aqui onde encosta a boca, a boca da garrafa não vai sair do lugar, não é isso? Aqui eu tenho uma força sendo colocada de um lado, tem uma resistência do outro, e aqui o ponto de apoio, que vai ser o ponto fixo. Então, aqui no meio, se é fixo, é uma alavanca interfixa. 8ª questão e última. Para levantar um copo, o bíceps precisa se contrair e exercer uma força sobre o seu antebraço. Bíceps é esse músculo aqui, né? Que vocês geralmente gostam de exibir quando estão fazendo força assim. Olha como eu estou forte. É um músculo que se levanta. É esse músculo aqui, o bíceps. Faça um esquema em seu caderno indicando os pontos de apoio e as forças potentes e resistentes em ação no caso mencionado. Então, quando eu levanto o copo, o que é que está acontecendo aqui nesse sistema? O cotovelo vai ser o ponto de apoio. Não vai ter deslocamento aqui. Na mão, o copo está fazendo o quê? Resistência, e a força potente está sendo no músculo. Então, vejam só. O cotovelo é o ponto de apoio para o ligamento do bíceps, com o antebraço é a força potente aqui. Esse P aqui não existe, tá, gente? O ligamento do bíceps com o antebraço é a força potente. E a extremidade da mão é a força resistente, onde o copo está fazendo resistência. Então, se você desenhou aqui no teu caderno, você pode até fazer as setinhas indicando cada uma da situação. Agora sim, vamos para a página 67. Página 67, calor, temperatura e energia. No nosso livro eu vou ter essa imagem aqui, imagem A, imagem B, imagem C e imagem D. Aqui está representando a mesma imagem, o mesmo lugar, e
diferentes épocas do ano, diferentes estações. Como os corpos na natureza estão se comportando em cada uma das épocas do ano. Para quem está sem o livro, não se preocupe que eu vou colocar a partir de agora todo o livro no nosso slide, na nossa aula, para a gente continuar sem mais problemas, certo? Para você conseguir identificar a atividade, para você conseguir identificar as respostas, não vai ter problema mais em relação a isso. Capítulo 6. Calor, temperatura e sensação térmica, aí na página 68. A febre é uma reação do organismo que sinaliza que algo está acontecendo. Ela pode estar associada a um agente infeccioso, como uma bactéria, uma alergia, uma inflamação na garganta ou na orelha, por exemplo, entre outros. Também pode estar associada à prática intensa de exercícios físicos ou ao excesso de exposição ao sol. O que acontece com a temperatura do corpo quando estamos com febre? O que está acontecendo? A temperatura do nosso corpo vai aumentar. Podemos verificar se a febre utilizando as mãos? Podemos. Estou colocando em você. Você está um pouco mais quente, você está febril. O pessoal diz, tu está quente, está com febre. Então, só usando as mãos eu consigo identificar se a temperatura do corpo de uma pessoa está mais alta. Vamos estudar mais sobre calor e temperatura neste capítulo. Temperatura e calor. Se os materiais são constituídos de pequenas partículas, é possível imaginar que essas partículas estejam em movimento. Assim como podemos perceber corpos com mais ou menos velocidade, um carro, uma bola, entre outros, também podemos imaginar que as partículas podem estar em maior ou menor agitação. Como essa agitação das partículas de um corpo pode ser percebida se os materiais, principalmente os sólidos, parecem estar parados. Vamos conversar sobre isso. O que é que isso está querendo dizer? Se nós formos olhar o nosso corpo no microscópio até a menor partículazinha, nós vamos enxergar as células. Mas se nós formos enxergar os materiais que não são vivos, nós vamos enxergar átomos, moléculas. Então a gente chama esses pedaços pequenos de partícula. Vou imaginar que essa partícula pequena seja semelhante a uma bolinha, certo? Só que nada está parado 100%. Se você olhar uma mesa, uma cadeira, um jarro, um copo, ela é feita de pequenas partículas e se você for olhar, essas partículas estão se movendo bem pouco. Quando você olha no microscópio, essas partículas estão se movimentando com intensidade muito pouca. Eu consigo identificar esse movimento olhando somente? Não. Mas você já percebeu que algumas coisas, quando estão frias, ficam menores e algumas coisas, quando estão quentes, elas crescem? O que está acontecendo com esse processo? As partículas, sempre que esquentam, elas se agitam mais e se separam. Por isso, algumas coisas crescem no calor, certo? Vamos conversar lendo aqui o próximo parágrafo. Temperatura e calor são termos que geralmente se confundem em conversas cotidianas, pois às vezes são usados como sinônimos. Em física, entretanto, eles têm definições próprias. Vamos estudá-las. O que seria a temperatura? Durante o estudo da matéria e das mudanças de estado físicos, vimos que substâncias são constituídas de partículas, essas bolinhas, essas partes pequenininhas no microscópio, certo?
Essas partículas estão em constante movimento. Mesmo nos sólidos, essas partículas se movimentam. Mesmo nos materiais sólidos. O movimento das partículas é chamado de agitação térmica. Quanto maior a agitação das partículas, movimento, a gente vai chamar de mais agitação térmica. Nos sólidos, essa agitação é como uma vibração. Nos líquidos e nos gases, as partículas se movem mais livremente. Essa característica está relacionada com a propriedade de líquidos e de gases adquirirem a forma do recipiente que os contém. Se eu jogar água no copo, as partículas da água se movem tão rapidamente e estão tão mais distantes que ela fica com a forma do copo. Já a forma do sólido, por exemplo, um lápis, eu posso tirar ele de cima da mesa e colocar ele dentro do copo. Ele sempre vai ter a forma de lápis, porque as partículas estão mais juntas e se movem com menos intensidade. Um corpo apresenta maior temperatura quando suas partículas estão mais agitadas. Então, quanto maior a temperatura, mais agitada a partícula. A temperatura, ou seja, quando tem mais energia cinética. O que é energia cinética? Aqui, ó, do lado. Energia cinética é energia associada ao movimento de um corpo, inclusive de uma partícula. Então, se eu agitar a minha mão com força, ela está realizando uma energia de movimento, energia cinética. Então, esse movimento das partículas também é maior. Quanto maior, mais energia cinética. A temperatura é uma grandeza física que caracteriza o grau de agitação das partículas de um corpo e, portanto, está relacionada à energia cinética dessas partículas. Podemos definir a energia térmica como a soma das energias cinéticas de todas as partículas de um corpo. Ou seja, eu vou pegar essa energia de movimento e vou somar em todas as partículas, eu vou ter a energia térmica. Aqui, ó, num exemplo, eu vou ter as partículas dos sólidos em um pouca vibração. Estou colocando fogo, aqui está a 100 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura nesse ferro de 1200 graus Celsius, a agitação das partículas vai ser muito maior. Então, a energia cinética é maior, a agitação térmica é maior, temperatura. Ok? Quanto maior a agitação das partículas, maior a energia térmica do corpo e, consequentemente, maior a temperatura. Na figura, as esferas representam as partículas que constituem um sólido e as molas representam a interação entre as partículas. Elementos fora de escala de tamanhos e proporções e cores fantasia. Então, isso aqui é o ligamento de uma partícula à outra. Elas são ligadas e estão vibrando. Quanto maior for a energia, quanto maior for a temperatura, maior o movimento, certo? Aqui eu tenho um exemplo de como as partículas estão se comportando nos sólidos, nos líquidos e nos gases. Eu tenho um sólido. No sólido, as partículas estão bem unidas e vibrando com uma intensidade muito pouca. Isso aqui é a molécula da água. Ela está bem junta, bem unida e formando uma estrutura sólida. Se eu pegar o gelo, colocar o gelo dentro do copo, antes dele derreter, ele deixa de ter esse formato? Não. Aí eu aumento a temperatura, as partículas se agitam com maior intensidade,
Se ela se agita com maior intensidade, ela não consegue ficar tão perto. Então elas começam a se afastar para poder se agitar. Agitou, aumentou a temperatura, vira líquido. Então as partículas já estão mais afastadas, com maior liberdade, com um movimento de agitação maior nos líquidos. Se ela agitar mais, a temperatura aumentar mais, ela agita com maior intensidade, vão ficar bem mais afastadas, virar gás. Tá vendo? Então, na água é assim que as partículas se comportam. E no ferro, vamos supor, no corpo frio, as moléculas se movem na velocidade menor. Então elas estão se agitando aqui, mas com pouca intensidade. Aqui é um garfo. Se eu aquecer o garfo, quanto mais aquecido for o corpo, mais agitadas vão ficar as suas partículas. Veja a diferença delas se movendo com pouca intensidade e elas se movendo com muita intensidade. Quanto mais aquecido, maior a intensidade da agitação das partículas. Eu sei que temperatura é a agitação de partícula. A temperatura do corpo é o grau de agitação das suas partículas. E o que é calor? Calor é a energia térmica que é transferida de um corpo para o outro. Essa transferência sempre ocorre do corpo com mais energia térmica, que tem maior temperatura, está mais quente, para o corpo com menos energia térmica, menor temperatura, mais frio. Ou seja, vamos exemplificar. Eu tenho um copo de água gelada com um copo de água quente e um copo de água quente. Se eu tocar o copo de água gelada com o de água quente, eles vão trocar essa energia térmica. A água fria, as partículas estão menos agitadas. E a água quente, as partículas estão mais agitadas. Quando elas entram em contato uma com a outra, ela troca essa energia térmica que a gente chama de calor. Elas vão trocar calor. A fria vai receber calor da mais quente, até as duas ficarem na mesma temperatura. Então a agitação das partículas vai se dar da mesma forma depois que elas trocam o calor, que é essa energia, e a temperatura dos corpos vão ficar iguais. Vamos lá. Assim, um corpo pode receber calor de outro, mas nunca pode possuir calor. Isso significa que, nos termos usados em física, não é correto afirmar que um corpo tem calor, pois o calor é a energia em trânsito, é a energia que está passando de um corpo para o outro, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Ou seja, eu recebo calor, a agitação das partículas em mim fica maior, aumenta a minha temperatura. Eu dou calor, que é energia, a agitação das minhas partículas diminui, cai a minha temperatura. A transferência de energia térmica de um corpo para o outro acontece até os dois ficarem com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. Veja só aqui esse exemplo. Eu tenho a letra A, partículas com pouca vibração, e a letra B, partículas com maior vibração. Qual é o corpo que está mais frio e que está mais quente? O corpo A está mais frio e o corpo B está mais quente, porque a temperatura é maior, porque a agitação das partículas é maior. Se eu entrar em contato esses dois, esse de maior agitação vai dar calor para o de menor agitação. Então ela vai começar a agitar também, e esse vai diminuir a agitação das suas partículas, porque está dando energia, está dando calor para esse corpo. Até que os dois vão ficar
no mesmo nível de agitação de partículas e tendo a mesma temperatura. O equilíbrio térmico. Vamos ler aí. Um corpo com certa temperatura apresenta partículas com determinado grau de agitação. Letra A. Está se agitando, mas pouquinho. Outro com maior temperatura tem partículas mais agitadas. A letra B. Ao atingir o equilíbrio térmico, as partículas dos dois corpos passam a apresentar o mesmo grau de agitação. A e B, depois que entraram no equilíbrio, os dois se agitam da mesma forma. O grau de agitação das partículas está indicado pelo rastro deixado por elas. Esse caminhozinho aqui, esse rastrozinho aqui. Aqui estamos em elementos fora de escala de tamanho e de proporções. E as cores são fantasia. Isso aqui é só para a gente conseguir entender. Se colocarmos um pequeno pedaço de ferro a 60 graus Celsius em um recipiente com grande quantidade de água a 10 graus Celsius, o ferro esfriará e a água esquentará. O ferro está quente, veja, 60 graus, e a água está mais fria, 10 graus. Então, esse ferro vai dar calor para a água e aumentar a sua temperatura, enquanto ele vai perder calor e diminuir a temperatura. A transferência de energia ocorrerá do ferro, que está com maior temperatura, para a água, que está com menor temperatura, até que se alcance o equilíbrio térmico e ambos fiquem com a mesma temperatura. O mesmo acontece com o alimento que acabamos de tirar do fogo. Sua temperatura é muito maior que a temperatura do ambiente, e então ocorrerá transferência de calor é energia, ao ambiente. Consequentemente, o alimento terá sua temperatura reduzida, ao mesmo tempo que o ar em seu entorno terá sua temperatura aumentada. Então, sempre acontece que o de maior temperatura vai dar calor ao de menor temperatura. E o de menor temperatura sempre vai ganhar calor daquele outro corpo de maior temperatura. Como o calor é energia, sua unidade no sistema internacional é o joule. Contudo, certas áreas, como a nutrição, também utiliza outras unidades, como a caloria. Então, por exemplo, a comida tem tantas calorias, é porque ela tem energia. Quando tiramos um alimento do fogo, ele está a uma temperatura maior do que a do ambiente. Olha aqui, ó, fumaça saindo dessa xícara aqui. A transferência de calor do alimento para o ambiente ocorrerá até que atinja o equilíbrio térmico. Então, se você demorar com esse copo quente no ambiente, o que está aqui dentro vai esfriar, vai dar calor para o ambiente, e o ambiente ao redor dessa xícara vai ficar com o mesmo nível de temperatura que dentro da xícara. Sensações térmicas e termômetro. Todo mundo aqui acho que já usou um termômetro para ver quanto de febre tinha no corpo. Em um mesmo ambiente, diferentes pessoas podem experimentar sensações térmicas distintas. O que é sensação térmica? É o que eu estou sentindo. Vamos lá. Você já chegou no lugar dizendo, ai que frio, e a outra pessoa dizer, frio? Eu tô com calor. Já aconteceu isso? Ou então você chega, ai meu Deus, que calor. Calor? Eu tô com frio. Então aquilo que eu sinto é diferente que a outra pessoa sente. Por isso que é sensação. Sensações térmicas distintas. Por que isso acontece? Pois a sensibilidade para quente e para frio varia de pessoa para pessoa. O sentido do tato possibilita uma análise qualitativa da temperatura, a qualidade do ar. O ar está mais quente, o ar está mais frio, está a uma temperatura agradável. Então, quem vai dizer isso no meu corpo
é o sentido do tato. Ou seja, permite dizer se um corpo está mais quente ou mais frio do que outro. O tato não nos possibilita determinar com exatidão a temperatura, ou seja, medi-la quantitativamente. A medida quantitativa vai dizer se tem, por exemplo, não posso colocar minha mão na sua testa e dizer, você está com 38 graus de febre. Alguém já fez isso? Nossa, tu tá com 35 graus de febre, eu consigo sentir no meu toque. Não, eu só consigo sentir que você tá quente. Mas eu não vou saber dizer a quantidade da febre. Se é 37, se é 38, se é 39. Isso é a quantidade, eu não consigo dizer. Essa quantidade quantitativa da temperatura pode ser feita usando um termômetro. Os termômetros podem ser de dilatação e de resistência. Vamos ver. Termômetros de dilatação são produzidos com um tubo muito fino, capilar, em cujo interior há um líquido que pode dilatar quando a temperatura aumenta ou contrair quando a temperatura diminui. Ao contrair ou dilatar, o líquido indica a temperatura em uma escala, pois sua altura dentro do tubo varia. É aquele termômetro mais simples, que você tem uma linhazinha vermelhinha no meio. Quanto mais febre, mais aquele líquidozinho sobe. O que é que está acontecendo? Quanto mais quente, mais ele vai aumentar o seu tamanho. É como se fosse assim. Vamos imaginar uma bola de sopa. Se está mais quente, era como se ela estivesse se enchendo de ar. O líquido vai se encher de ar? Não, ele vai se esticar. Então ele vai ocupar um lugar maior. Quando ele se estica aquele líquido dentro do termômetro e ocupa um espaço maior, a gente consegue ver no termômetro de dilatação. A gente chama essa expansão, essa ocupação maior de espaço, a gente chama de dilatação. Então, ela vai indicar qual é a escala que está a temperatura. E o termômetro de resistência possui em seu interior um material com propriedades elétricas que se alteram conforme a temperatura. Esses termômetros informam a temperatura por um visor digital. É aquele que apita quando está pronto, que a gente vê na telinha, como se fosse um reloginho que está a sua temperatura. Dentro vai ter um material elétrico, ou seja, ele vai dar temperatura enquanto a eletricidade dele estiver pegando. Vai ter uma pilhazinha, vai ser sempre mais moderno, tá ok? Para medir a temperatura de um corpo, o termômetro clínico... Perdão, pessoal, rapidinho aqui. Para medir a temperatura de um corpo, o termômetro clínico deve estar em contato com ele. Por isso, o colocamos na axila ou, em alguns casos, na boca. É necessário esperar certo tempo até que o termômetro alcance o equilíbrio térmico e indique a temperatura com exatidão. Ou seja, eu vou botar o termômetro debaixo da minha axila, porque é o lugar mais fechadinho para ele. Vou esperar que o corpo dê calor ao termômetro e o termômetro que está mais frio do que o meu corpo ganhe calor. Assim que demorar um período, não vai haver mais troca de calor nem do termômetro com o meu corpo, nem do meu corpo com o termômetro. Alcançou o equilíbrio térmico, o termômetro vai dar com exatidão a temperatura que eu tenho. Escalas termométricas. O que é isso? A temperatura é uma grandeza física que pode ser medida usando-se diferentes unidades. A unidade de temperatura Kelvin
é o padrão no Sistema Internacional de Unidades. Entretanto, no Brasil, a unidade mais usada é o grau Celsius. Quando a gente diz, a temperatura está a 30 graus. 30 graus o quê? 30 graus Celsius. Aqui no Brasil, a gente vai usar a escala graus Celsius. Alguns outros países utilizam a terceira unidade, o grau Fahrenheit. Mas se a gente for escrever um documento que seja para os padrões do sistema internacional, a gente vai usar o Kelvin. O Kelvin é diferente do grau Fahrenheit e do grau Celsius. A gente vai ver isso aqui. A graduação das escalas para essas três unidades de medida é marcada com base em 2 pontos de referência, que são valores constantes. Os pontos de referência mais utilizados são temperaturas correspondentes à mudança de estado de determinadas substâncias nas mesmas condições de pressão. Uma vez estabelecidos os pontos de referência, a distância que os separa é dividida em partes iguais, formando a escala termométrica. Cada divisão corresponderá a uma unidade de escala. Vamos estudar as 3 escalas termométricas mais utilizadas. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou. Vou explicar. Eu tenho 3 escalas que indicam temperatura, certo? O Kelvin, o grau Celsius e o grau Fahrenheit. Se eu pegar um termômetro e eu colocar no gelo, no momento que a água vira gelo, ele vai dar para mim uma temperatura em graus Celsius. A água vira gelo em 0 graus. Quando a água atinge 0 graus Celsius, ela vira gelo. Quando a água está no fogo, que ela evapora, ela está a 100 graus Celsius. Ou seja, para a água evaporar, ela precisa estar a 100 graus Celsius. Então, eu vou pegar 3 termômetros. Um Kelvin, um grau Celsius e um Fahrenheit e vou colocar na água. Quando a água atingir 0 graus Celsius e transformou-se em gelo, qual será a temperatura que está dando lá no termômetro de Kelvin? E qual vai ser a temperatura que está dando no grau Fahrenheit? Mesma coisa quando a água entrar em ebulição. Quando a água evaporar, vai ser a 100 graus Celsius. Mas qual é a temperatura que está dando no termômetro de Kelvin? Qual é a temperatura que está dando no termômetro Fahrenheit? Então, a gente vai comparar essas 2 situações com a mesma substância que é a água. Vamos lá. A escala Celsius. A escala Celsius mede a temperatura em graus Celsius, que é representada pela bolinha e a letra C. Os pontos de referência para essa escala correspondem à temperatura ao nível do mar, em que ocorre a fusão do gelo, 0 graus Celsius. Fusão é quando a água vira gelo. E a ebulição da água a 100 graus Celsius, ou seja, a água entra em processo de evaporação a 100 graus Celsius. O intervalo entre esses valores se divide em 100 partes iguais e cada divisão corresponde a 1 grau Celsius. Temperaturas inferiores a 0 são chamadas de temperaturas abaixo de 0. Temperaturas negativas. Não sei se você já assistiu o jornal fora do Brasil dizendo: aqui está nevando, está a menos 12 graus, menos 15 graus Celsius. O que é isso? Que está abaixo da temperatura que a água transforma em gelo. Então, está muito mais frio do que o ponto de fusão do gelo. O intervalo, a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit mede a temperatura em graus Fahrenheit, que é representado pela bolinha e o F. Nela, a temperatura em que ocorre a fusão do gelo corresponde a 32 Fahrenheit.
E a ebulição da água, 212 Fahrenheit. Ou seja, enquanto na escala Celsius 0 graus Celsius, a água congela. Na escala Fahrenheit, a água congela em 32 graus Fahrenheit. E a ebulição, que é a evaporação, enquanto no Celsius ele tem 100 graus Celsius para a água evaporar, na escala de Fahrenheit é 212 graus Fahrenheit, que vai ser a mesma temperatura de sensação que a 100 graus Celsius. Esses dois pontos a 180 partes iguais, que corresponde a 1 Fahrenheit. Para converter determinada temperatura da escala Celsius para a escala Fahrenheit ou o inverso, utiliza-se a função matemática Tc, que é temperatura em Celsius, sobre 5, igual a Tf, temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Professora, que difícil. Não é nada. Bom, temos que pensar que toda fração é uma divisão. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui. Temperatura Celsius dividido por 5 é igual a temperatura Fahrenheit menos 2 dividido por 9. A gente vai ver a transformação mais na frente. Escala absoluta. Essa escala foi proposta com base na ideia de que, a determinada temperatura, não haveria mais agitação de partículas. Tem temperatura denominada zero absoluto, aproximadamente menos 273 graus Celsius. Não há temperatura abaixo do zero absoluto, que é uma temperatura teórica. Nenhum pesquisador conseguiu resfriar um material até o zero absoluto, apesar de ter chegado bem perto. A unidade de medida é o Kelvin. A fusão do gelo ocorre a 273 Kelvin, ou seja, a água vira gelo a 0 graus Celsius, a 32 graus Fahrenheit e a 273 Kelvin. O Kelvin não vai ter a bolinha do grau, é só a letra K. E a água em ebulição a 373 Kelvin. Então, vai ser 100 graus Celsius é igual a 373 graus Kelvin e é igual a 212 Fahrenheit. São temperaturas que se correspondem. O intervalo entre esses valores é dividido de 100 em 100, cada uma das quais equivale a 1 Kelvin. O zero absoluto corresponde a 0 Kelvin. Para converter determinada temperatura na escala Celsius, Tc, para a escala Kelvin, Tk, ou o inverso, utiliza a seguinte função. Temperatura Kelvin sempre vai ser igual a temperatura Celsius mais 273. Muito fácil. Então, aqui eu vou ter a escala de termométricas, relação dos valores que podem ser observadas. Vamos lá. Na escala Kelvin, na escala Celsius e na escala Fahrenheit. Nessa temperatura acontece a ebulição da água, a água vai evaporar. Então, 212 graus Fahrenheit é a mesma temperatura que 100 graus Celsius e é a mesma temperatura que 373 Kelvin. É só a grandeza que muda, o lugar que está usando que muda. Na fusão do gelo, acontece a 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit é a mesma temperatura que 0 graus Celsius. E ela também é a mesma temperatura que 273 Kelvin. 0 Kelvin, que é o zero absoluto, é igual a menos 273 graus Celsius e é menos 459 graus Fahrenheit. E como é que eu faço para transformar isso aqui? Temperatura Kelvin, para transformar em temperatura Celsius, eu boto
TK igual a temperatura Celsius mais 273. Se eu tenho temperatura Celsius e quero transformar em temperatura Kelvin, eu faço temperatura Celsius igual a TK, temperatura Kelvin menos 273. E para transformar graus Celsius em Fahrenheit, eu faço isso aqui. TC, temperatura Kelvin, dividido por 5 é igual a TF, temperatura Fahrenheit, menos 32, sobre dividido por 9. Vamos dar esse exemplo. Professora, não entendi. Vamos entender agora. Eu quero transformar 80 Fahrenheit em temperatura em graus Celsius. Então, eu vou usar essa fórmula aqui. Quem é a temperatura Fahrenheit? 80 Fahrenheit. Então, eu pego aqui, ó, temperatura Celsius dividido por 5 é igual a 80 da temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vai dar TC, temperatura Celsius, dividido por 5, igual a 80 menos 38, então 80 menos 32, 48, dividido por 9. Eu posso dividir uma letra por um número? Não. Então, eu vou fazer aqui regra de 3. Esse multiplica esse e esse multiplica esse. Vai ficar o seguinte. Quando passo um número para o outro lado da igualdade, muda a operação. Se aqui está dividindo, que é fração, muda para o outro lado multiplicando. Então, 9 que estava dividindo 48, vai passar para esse lado da igualdade multiplicando. 9 vezes temperatura Celsius. 5 que estava aqui dividindo, eu vou passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então, vai ficar 48 vezes 5. Então, 9 vezes temperatura Celsius é igual a 48 vezes 5. Eu posso multiplicar 9 por uma letra? Não. Então, 9 vezes temperatura Celsius é igual a 48 vezes 5, 240. Temperatura Celsius, 9 não pode multiplicar a letra, então eu vou passar para o outro lado da igualdade. Se aqui está multiplicando, passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, TC, temperatura Celsius, é igual a 240 dividido por 9. 240 dividido por 9 vai dar 26,6 graus Celsius. Então, eu tenho aqui a resposta que 80 Fahrenheit é a mesma coisa que eu dizer 26,6 Celsius. Agora, vamos transformar temperatura Kelvin, temperatura Celsius. Eu tenho aqui quantos graus Celsius? 26,6. Vou pegar essa mesma informação. Então, eu peguei aqui, temperatura Kelvin é igual a temperatura graus Celsius mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 26,6 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 299,6. É só eu somar. E o contrário é só diminuir. Temperatura Celsius igual a temperatura Kelvin menos 273. Então, eu vou pegar essa aqui, essa temperatura Kelvin que a gente achou. Substitui ela aqui. Temperatura Celsius é igual a 299,6 menos 273. Temperatura Celsius é igual a 26,6 graus Celsius. Transformar Kelvin. Eu quero achar Kelvin. Transformar temperatura Celsius em Kelvin é só somar. Transformar a temperatura Kelvin em Celsius é só diminuir. E para transformar Celsius em Fahrenheit,
ou Fahrenheit em Celsius, é só colocar nessa fórmula e substituir. Agora é sua vez. Vamos fazer essa atividade, e essa atividade eu vou esperar até segunda-feira, tá certo? Para não acumular também vocês de tarefa. O trabalho de Palmares é até amanhã e a atividade até segunda-feira. As atividades são essas aqui, da página 73, certo? Exercício da página 73. Quem tem o livro, pode usar o livro para poder responder. Quem não tem o livro, quem não pegou o livro, copia essas questões, dá uma pausa aí no celular, copia essas questões para poder responder, certo? Vai até a 8ª questão. Então, vocês vão responder do primeiro até o 8º. Pausa o vídeo, dá para fazer tranquilo. Próxima aula nós corrigimos juntos. Qualquer dúvida, manda para o meu privado sobre o trabalho, sobre a atividade. Não se preocupem, tá certo? Peguem o conteúdo do livro, que quem não tem o livro, vai voltando no vídeo aqui, vai pausando para conseguir responder, sem problemas. Sucesso e bons estudos para todos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, mandem a dúvida para o meu privado.